Eu te agradeço, meu Pai, por esse dia, começo dessa semana, que nós estamos aqui na Tua presença, meu Pai, para ouvir Tua voz, para nos moldar de acordo com a Tua palavra. Eu te agradeço, meu Rei, pelo privilégio de poder ter acesso à Tua palavra e a essa meditação que o Senhor vai nos dar hoje, meu Pai. Que as pessoas que estão precisando de um rumo diferente, que talvez estejam indo para o caminho errado e lá na frente elas vão se perder, se desviarem do mal. Meu Pai, que o Senhor venha hoje salvar através da Tua palavra, que o Senhor venha hoje despertar para que ela venha mudar o rumo dela, meu Pai. E eu falo não só para essa pessoa, mas para todas nós, meu Deus. Se o Senhor vê que há algo em nós que amanhã pode se tornar um problema, vai se tornar um problema, eu peço que o Senhor venha nos despertar hoje, meu Pai, para que nós venhamos nos consertar antes que seja tarde demais. Nós não queremos perder a nossa comunhão com o Senhor, meu Deus. E toda vez que alguém despreza essa comunhão, toda vez que alguém olha para trás e larga o arado, nós nos apegamos ainda mais contigo e vemos como é fácil perder a salvação, como é fácil perder o foco. Então ajuda-nos, guarda-nos, meu Pai, e que a Tua palavra venha nos consertar, nos confrontar, que ela venha fazer a parte que ninguém nesse mundo pode fazer, que é nos limpar, nos lavar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e eu te agradeço desde já. Amém. Então hoje nós vamos ler capítulo 3 de Gênesis e nós paramos no 16, não é mesmo? Nós paramos no 16. E diz lá, né, quando Deus estava dando a sentença, né, a punição para a mulher, porque já tinha falado da serpente, agora é a mulher. E veja que Deus não foi, como muitas pessoas gostariam, que não houvesse disciplina. Muitas pessoas não gostam de disciplina. Quando elas erram, elas gostariam que houvesse uma simpatia, uma compreensão, uma oportunidade, uma segunda chance. Finge que não vê, por favor, deixa para lá. Olha só, eu já estou arrependida, olha só, eu mudei. Mas tem que haver punição. Se não há punição, não há mudança. Toda vez que você mudou, só você pensar nisso, olhar para trás na sua vida. Toda vez que você mudou, você precisou perder. Você precisou sofrer alguma coisa. Muita coisa que eu aprendia antes de sofrer com meus problemas pessoais, com meu filho, no meu casamento, era teoria. Muita coisa era teoria. E eu achava que eu estava arrebentando. E foi só quando eu comecei a passar problemas e fui punida pelas minhas falhas que eu tinha, que eu não sabia, é que eu aprendi muita coisa a meu respeito e eu pude mudar. Mas para eu mudar, eu precisei passar. Não adiantava reuniões como essa aqui. A meditação aqui, a gente está falando, olha, não seja assim e tal. Para muita gente, é a teoria. Só quando você ser punida, vamos dizer assim, pela vida, você vai entender exatamente o que Deus está falando. A gente só aprende quando a gente sofre, quando a gente perde, quando a gente passa vergonha. Aí que a gente se revolta e a gente fala, nunca mais eu vou dar esse problema. Até isso acontecer, não muda. Só quando a pessoa é punida. E aqui a gente vê a primeira vez que Adão e Eva
erraram, e erraram feio, né? Eles foram punidos. Deus puniu, começando com a mulher. E ele fala lá, multiplicarei grandemente a tua dor, para a mulher nunca mais esquecer. Toda mulher que teve filho. Eu não tive essa dor. Então, graças a Deus, mas eu tive a outra dor, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Teu desejo será para o teu marido. Mas a dor da conceição, eu não tive essa dor, porque eu não tive filho, né? Mas toda mulher que está lá, ela vai lembrar. Ela tem que lembrar, ela deveria lembrar que aquilo ali é porque ela é esse tipo de pessoa que dá facilmente ouvido para qualquer palavrinha, qualquer curiosidade, qualquer outro lado da história. A mulher tem muito essa tendência de fofoquinha. Então, toda vez que ela estiver lá tendo filho, ela tem que lembrar, porque Eva, que eu tenho muita... todas nós temos todas as características de Eva. Nós não podemos chegar... Eva! Quando você estiver lá com cólica, Eva, você é igual. Todas nós somos iguais a Eva. Então, a gente não pode pensar que quando a gente chegar no céu, a gente vai se vingar, porque não tem jeito. A gente é igual a ela. E aí, fala assim, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, até ali não era assim. A partir dali, ela começou a ter uma obsessão com o marido, né? O desejo dela é para o marido. Como nós falamos na semana passada, a mulher, ela quer o homem, ela quer o homem. Por mais que ela fale que não, ela quer o homem. É uma punição que a mulher recebeu, né? E todas nós temos que estar sempre vigiando para nós não fingirmos não ver. Porque a mulher, a esposa, né? Você é tão apaixonada pelo seu marido que você faz qualquer coisa por ele. Inclusive, você fingir que não vê coisas que ele faz errado. Muitas mulheres fingem não ver ou omitem, porque elas são muito apaixonadas, muito. Ele é tudo na vida delas. Então, isso é uma maldição, porque quando você faz qualquer pessoa o seu tudo, quando você é dominada por um sentimento por alguém, então você é escrava daquela pessoa. Então, você entende por que muitas mulheres, até hoje, sofrem muito nas mãos de homens. Ela tem um sentimento tão forte com o marido, o namorado, o namorido, o ficante, o estranho que ela conheceu ontem na internet, ela tem um laço tão forte com ele que ela aceita apanhar. Ela aceita apanhar, ela aceita ser levada para morar junto com ele sem se casar com ela aceita ter sexo antes do casamento, não sabendo se ele vai ficar com ela depois disso, ela aceita mostrar a nudez dela para ele, gostar dela e ficar com ela aceita os filhos dele com dos outros vários relacionamentos, ela aceita a ex, ela aceita a amante, ela aceita muita coisa por causa desse domínio aqui que ele tem sobre ela. É uma maldição. E todas nós temos que lembrar que a nossa natureza, a nossa raiz tem essa tendência. Nós temos essa tendência de fazer qualquer coisa pelo marido. E isso é o perigo, porque o homem não tem estrutura para estar nessa posição. Ninguém tem. E aí, o que você tem, normalmente? Um homem que tira proveito daquela posição. Quando você coloca um homem muito lá em cima, ele gosta de ficar lá em cima. Ele fica lá em cima.
Por isso que há essa coisa de, é machista, muito machista, o machismo, não sei o que lá, mas não é. Você vê que hoje muitos homens dizem que não são machistas, mas continuam tratando a mulher desse jeito, porque elas colocam eles lá em cima. Isso é uma maldição. E nós que somos casadas com homens de Deus, podemos também ter esse mesmo problema. Cuidado. Muito, muito cuidado com isso. É uma tendência nossa. Defender o marido, quando o marido faz alguma coisa errada, defender ele, tomar as dores dele. Né? A gente quer tomar as dores dele. Muitas vezes eu me peguei tomando as dores do Renato por dentro. E eu tive que como é que eu posso dizer? Policiar, né? Eu falei, não, eu não vou tomar as dores dele. Ele tem que, se Deus está permitindo ele passar por isso, se Deus está permitindo ele ser humilhado assim, se Deus está permitindo ele ser destratado ou desrespeitado assim por pessoas que deveriam respeitar ele, Deus está permitindo. Então, eu não vou falar nada, não vou tomar as dores, não vou querer saber por que aconteceu. Deus está permitindo. Então, eu tenho que me policiar, porque a vontade nossa é defender o nosso marido. É ir lá e... Peraí, por que você está... Por que seu marido está fazendo isso com o meu marido? Né? A nossa vontade é a leoa, né? Mas eu não posso. A gente não pode fazer isso. A gente tem que deixar. Se Deus está permitindo, que Deus quer que isso aconteça. Deus está permitindo o que está acontecendo na Angola. Então, nós não podemos ficar, né, tentando resolver um problema que Deus está permitindo acontecer. São nessas horas que a gente tem que confiar. Se nós somos de Deus, então Ele vai. Ele está usando isso para a nossa bênção, lá principalmente. Então, Deus terminou aí. A maldição dela parecia simples, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Quem já sofreu por amor sabe o que eu estou falando aqui, né? E Adão, que foi a pior punição foi de Adão. A nossa foi ruim, muito ruim. Mas a de Adão é a que todos nós, todo mundo, inclui todo mundo, né? Não inclui só o homem. Porque Adão, ele foi o líder, ele era o cabeça, ele era o responsável por Eva, né? Ele foi primeiro. O líder, qualquer coisa de errado que aqueles que estão por baixo dele faz, ele paga mais alto. Ele paga mais alto. É assim, a liderança, você está na frente da batalha, você está liderando um grupo de pessoas, ou você é o marido, você é um homem, então você é o pai, é o dono da casa, é o pai da casa, é o homem da casa, qualquer problema que acontece naquela casa, qualquer problema que acontece naquela família, você é o maior responsável. Porque você é a cabeça, você é o que está na frente. Você tem que resolver, você não pode deixar acontecer. Foi isso que aconteceu, foi isso que o Renato, né, mudou, foi esse entendimento que fez ele mudar. Quando ele entendeu, não, o problema é seu. Eu que estava reclamando, mas o problema é seu. Se a sua esposa está reclamando, se a sua esposa não está feliz, é o seu problema, você tem que resolver, porque você é o cabeça dela. Então, o homem, a parte do homem é muito mais forte. E ele fala, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher. Então, veja que, para Eva, Deus não falou nada. Deus não falou porque você foi enganada, porque você foi emotiva, porque você cobiçou saber mais, porque não, Deus só deu a maldição. Mas para Adão, ele falou por quê? Por que ele caiu?
Ele caiu porque ele deu ouvidos à voz da mulher. Aqui Deus já explicou por que teve aquela coisa bem simples de... Então ela deu o fruto para ele e ele comeu, né? Aquela coisa assim, que não houve resistência, mas a gente não tem detalhe, né? Eva ficou insistindo, não teve detalhe, só ela deu para Adão e Adão comeu. Aqui Deus explica, porque deste ouvidos à voz da tua mulher. Olha como a mulher é perigosa. Porque a mulher ela é muito emotiva, ela é muito impulsiva. E eu falo isso de mim também. Nós somos emotivas, nós somos impulsivas, nós queremos tudo do nosso jeito, é a nossa natureza. Nós temos essa natureza de controle, de quer fazer acontecer, quer, sabe, resolver, quer... E nesse nosso jeito impulsivo de ser, a gente não raciocina, às vezes, muita coisa. A gente só pensa, sente. Sinto raiva, estou com raiva, falo. Estou chateada, falo. Estou triste, falo. Quer dizer, você sente e fala. Né? Então, quer dizer, o que você fala veio de uma emoção, vem de um sentimento, não é razão. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quando você está lá e você, né, tem um problema com uma outra esposa, você viu uma coisa que você não gostou, você tem que ter cuidado como você passa essa informação adiante para o seu marido, porque às vezes você está causando uma inimizade entre pastor e pastor por um sentimento, por maus olhos. Você está causando um problema entre o seu marido e outra pessoa no trabalho, e outra pessoa no setor, e outra pessoa no outro estado, outra pessoa, sabe? Você começa a pensar, sabe? Como eu posso falar? Sim, você começa a maquinar. Eu acho que mandaram a gente para cá porque não gostavam da gente. Eu acho que o que está acontecendo, aí começa a falar. E, na verdade, você está chateada, que você não queria sair daquele lugar. Então, você começa a falar besteira. E nessa de você estar ali falando besteira para o seu marido, né, em vez de você resolver isso com Deus, pedir a Deus perdão pelos seus maus olhos, por ficar olhando a obra de Deus como se fosse obra dos homens, em vez de você resolver isso com Deus, você fica passando isso para o seu marido. Então, resolve sua situação, você está chateado, você tá emotivo, você está com raiva, você está com mágoa, você está com sentimento de injustiça, você está cheio sabe, mágoas do passado. Resolve essa situação com Deus. Até quando você vai ficar assim? Quando o pastor fala lá na frente, você que está em pecado, vem aqui, você devia ir lá. Vai lá na frente e se resolver com Deus. Em vez de ficar contaminando o seu marido. Contaminando ele ao ponto de estragar ele. Estragou. Então Deus falou, olha, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Então agora, não foi Adão só. Ele vou te dar uma dor, né? E você o seu sentimento para Eva. Não, agora todo mundo sofreu, porque a terra foi maldita. A terra, porque ele era o líder. Deus tinha dado a terra, olha aqui, ó, toma conta dela. Agora ela vai ser maldita. A terra é maldita por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então,
o trabalho, né? Com dor comerás dela, ou seja, vai ser duro o trabalho que você vai ter para comer, para sobreviver. Você, para sobreviver, você vai sofrer. Você vai sofrer. A terra não vai contribuir com você. Ela não está aqui para, toma aqui, Adão, tudo que nós temos melhor. Não. Você vai ter que ir lá, aí ele continua, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Então, de novo. Então, além de você sofrer para sobreviver, você vai morrer. Olha a maldição. A maldição da Eva, em comparação com a de Adão, foi bem light, né? Porque foi só para ela. A de Adão foi para ele e para ela. Para ele e para ela. Quer dizer, quando a mulher faz isso, quando ela estraga, quando ela contamina, quando ela envenena o marido dela, ela vai sofrer muito mais. Ela pensa que ela está se livrando de uma pessoa, de um mal, de uma direção, de uma liderança, ela está tendo liberdade. Olha só, meu marido me ama tanto que ele acredita em mim, ele me ouve e tal. Ela pensa que ela está ganhando, mas ela está perdendo muito mais. Ela vai sofrer muito mais, porque ela não foi cuidadosa, não foi cautelosa, passou o veneno dela para ele e ele aceitou. O homem é amaldiçoado, seu marido, se ele for um dia amaldiçoado, se um dia ele se amaldiçoar, você vai sofrer. Não tem como você se retirar dessa maldição. Não tem como você pensar assim, não, nós vamos sair juntos, eu vou ajudar ele, eu vou lutar por ele, e nós vamos sair dessa. Você pode lutar por ele, você pode sair junto com ele, você pode ficar com ele, mas você vai sofrer muito, muito. É o que essas ex não falam. A gente, às vezes, recebe mensagens de ex-esposas e fala, olha, o que você estava falando sobre isso, olha, aconteceu comigo, olha, eu comi o pão que o diabo amassou. Eu tenho comido o pão que o diabo amassou. A mulher pensa que está sendo sábia, pensa que ela está ganhando. Você está perdendo. Você está perdendo, você está fazendo mal a você. Você vai sofrer. Mais ainda do que essas bobeirinhas de probleminha, de injustiça, de maus olhos, de estar mandando indireta. Muito mais. Isso aí é uma besteira, isso é um chulé, isso não é nada. Você vai lembrar e você vai pensar assim, poxa, eu preferia estar sofrendo as indiretas e tudo aquilo que eu achava que eu estava sofrendo do que isso que eu estou sofrendo agora. Porque há um caminho, todo mundo vai passar, não tem como. Você pensa, não, a gente não vai. A gente vai sair, mas a gente vai ficar na fé. Vai ficar na fé. Como assim? Você já não está mais na fé. Quando você fala, a gente vai sair, mas a gente vai ficar na fé, como assim? Porque se você estivesse na fé, você não estava saindo. Se você está saindo, é porque você não está mais na fé. Então, que fé é essa que você pensa que você está? Você está sendo enganada. Você está sendo enganada. Então, ele continua lá. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, você vê, Deus colocou a Adão no lugar dele. Você é pó. Você não é nada. Você não é nada. Você vai voltar para o pó. Você pensa o quê? Você pensa o quê? Que porque você tinha um relacionamento comigo, porque eu andava com você, porque eu falava com você, que agora você pode me tratar desse jeito? Aí ele
mais tarde a gente vai ler aqui, mas ele mandou embora do jardim. Não, nem o que eu te dei, nem o que eu plantei para você, você vai ter mais. Você vai sair sem nada. Você vai para... Lembra que eu falei para vocês, lá a gente leu, que a terra não tinha chovido ainda. Então, Deus plantou um jardim porque para Adão ter frutas, verduras para comer, porque a terra ainda era tudo um brotinho, né? A chuva ia ainda vir, tudo ia acontecer. Imagina que não tinha todas as árvores, não tinha nada disso. Deus vai tirar ele do jardim. Olha a punição. Ai, puxa, tão rígido. Podia ter deixado ele no jardim. Podia ter deixado ele lá, né? E chamou Adão, no 20, chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Então Deus teve que matar os primeiros animais a morrerem, a sofrerem, a pagarem o preço. Não era deles para pagar, não era culpa dos animais, mas Deus teve que fazer, matar um animal e usar a pele daquele animal. E aí, no 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida, também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, quer dizer, para ele, para esse pecado não se eternizar, né? Deus tem que conviver com pecadores eternamente, para isso não acontecer, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, acabou. Não vai ter mais mordomia, você não vai ter mais as frutas e as verduras e os animais não vão estar andando com você, brincando com você, e a terra não vai mais contribuir, você não vai, o sol não vai sorrir para você, acabou. Foi rude, foi rígido demais, foi radical demais? Não. Ele já tinha falado isso. Quando o pastor cai em pecado e ele é removido da obra, ele sai do altar, ele já sabia. Todo mundo que entra na obra, tanto obreiro quanto pastor, sabe de que você só pode estar na obra se você estiver em santidade. Se você estiver em pecado, você não merece mais estar na obra. Você não pode mais servir a Deus. Você não pode mais colocar essa veste branca e ser um sacerdote. Você não pode. Não combina, não faz sentido. Você não tem mais a unção que tem um sacerdote. O sacerdote ele tem que viver em vida pura. Ele tem uma vida disciplinada, ele tem uma vida santificada. Então, quando o pastor cai em pecado, quando o pastor rouba, quando o pastor cai com uma outra mulher, quando o pastor assiste pornografia, quando o pastor se envolve em esquemas financeiros, ele não é mais digno no altar. Então, se ele é removido, quando se descobre, quando ele é removido, você tem que entender, mas esse é o resultado do pecado. As pessoas não querem aceitar o resultado do pecado. Elas pensam assim, não, Deus tinha que deixar Adão lá no jardim. Não precisava tanto. Ele errou. Errar é humano. Não, ele não errou. Errar é humano? É, mas não esse erro aqui. Eu sou
caio em adultério se eu quiser. Então, errar não é humano. Se eu quiser, se eu literalmente falo assim, eu quero cair em tentação, eu quero sair com um homem, eu quero. Então, se eu fizer isso não é errar. Isso não é errar. Isso é iniquidade. Você planejou cometer aquele pecado. Errar é, por exemplo, tá aqui, você fala, conversando, de repente você... Ai, meu Deus, você fala uma coisa que você estava sentindo e aquilo que você falou não deveria ter falado. Como eu estava falando, você tem que ter cuidado com o que você fala, seus sentimentos, né? Porque na hora você às vezes está desabafando, aí você fala o que você não devia. Aquilo é errar, porque você não planejou aquilo. Agora, se você chega e pensa, eu vou lá, não vejo a hora de falar com meu marido, para ele saber que aquela pessoa fez comigo. Aí você está na iniquidade. Aí você está em pecado. Errar é uma coisa que acontece sem nenhum planejamento, sem você... quando você não estava alerta, você não estava vigiando. Agora, eu não estava vigiando, caí com a mulher. Não. Você caiu porque você estava vigiando uma mulher. Né? Então, não tem essa. Não tem essa. Não tem explicação. Eu estava mal. Não é que você estava mal. Você está mal. É porque eu não vigiei, eu estava mal, eu dei mole, ela começou a falar umas coisas e eu comecei a dar trela. Não. Você gostou? Você gostou do que ela estava falando? Você deu trela porque você queria. Você estava gostando, seu ego estava gostando, e você sabia que aquilo era errado. Todos nós aqui, quem aqui não sabe que você não deve ter conversas com o sexo oposto? Alguém aqui não sabe? Por exemplo, alguém aqui não sabe que nós, mulheres casadas, nós não devemos ter conversas com pastores, com homens. Quem aqui não sabe disso? Todo mundo sabe. Há uma disciplina no nosso meio. Há uma disciplina. Eu converso com o pastor quando eu estou do lado do meu marido. Mas a gente não troca mensagens. Não há isso. A não ser que ele está trabalhando comigo, mas mesmo assim é assunto de trabalho. Não mando beijinho, não mando coração, não mando nada disso. Nem falo um beijo, nada disso. Não tem beijo para homem, não tem beijo. Nem abraço. Boa noite. Tá, obrigada. É uma relação de trabalho. Nós não temos isso, nós não damos essa trela, nós nos guardamos nesse sentido. E o homem também sabe disso com mulher, principalmente ele. Ele sabe que ele lida com mulheres, né? Então, quando o homem cai, ele caiu porque ele quis, ele sabia as regras, ele sabia que não podia trocar mensagem, que não podia ter o celular, tá com o celular da pessoa, não podia estar ali. Quando viu que a pessoa estava começando a ficar demais, cortar, mandar, olha, fala com ela, você lida com ela agora. Ele sabe disso. Então, quer dizer, quando acontece algo assim, dele ser removido, né, da obra, removido da responsabilidade dele, lembra de Adão. Deus fez isso com Adão. Adão tinha que aprender a obedecer a Deus. Quando eu falo A, é A. Não pode, mas eu quero fazer B. Não tem isso. Se eu sou Deus, a minha palavra é soberana, não é da sua mulher. É a minha palavra que é soberana. E você me trocou. Você colocou a sua mulher como soberana. Então, sai daqui. Você não vai ter mais tudo o que eu te dou. Você não vai ter mais. Você vai sair e você vai ter que se virar lá fora, no jardim.
Inclusive, Deus colocou lá o anjo justamente porque sabia que Adão não deve ter aceitado. Por isso que Deus teve que colocar lá a espada, que ficava, né, guardando o jardim, porque ele sabia que Adão ficou chateado. E a gente sabe por que, que Adão ficou chateado, porque ele não se arrependeu, quando nós lemos na sexta-feira. Ele culpou a mulher. A pessoa, quando ela não se arrepende, ela não aprende. Você pune ela, você tira as coisas dela e ela não aprende. Ela não aprende. Ela fica irritada, ela fica chateada. Então, Adão, eu imagino que Adão, até porque não se fala da relação de Adão com Deus mais. Então, eu imagino que Adão ficou, sabe, revoltado com Deus. Agora, você imagina, gente, imagina. Adão, revoltado com Deus, um homem frustrado, que agora vai ter que suar muito para trabalhar, e a maldição da mulher. Você imagina o relacionamento desses dois. A mulher, meu Adão, mas Adão, chega para lá, né? Sai daqui, me deixa lá, me larga, né? Você imagina, foi aqui que começou essa coisa machista, né? Essa ideia machista de que o homem tem que pisar na mulher, cuidado com a mulher não ouve a mulher não, e tal. Foi aqui. Houve um trauma lá no início da humanidade. E realmente, né, a gente entende esse trauma. A gente paga até hoje por esse trauma. Né? Então, você imagina o relacionamento desses dois. Não está bem com Deus, vai estar bem com ela? Vai respeitar ela? Não vai respeitar. Então, você imagina. Os dois, assim, um casamento deve ter sido um inferno, o casamento, porque eu imagino ele culpando ela o tempo todo, por causa de você que eu tenho que trabalhar, por causa de você, né? Porque a gente sabe, né? Qualquer coisa que acontece, que a gente falou alguma coisa, você, então, você imagina o que Eva ouviu, porque você, e não só ele, mas eu imagino todos os homens, né, foram nascendo, foi falando, a mulher, ó, cuidado, serpente, amiguinha com a serpente, amiguinha da serpente, cuidado com ela, não ouve ela não, tá? Então, olha que, né, que triste, né? Que triste o início da humanidade. Era para ser uma coisa tão linda, né, tão pura, e virou uma coisa tão suja, né? Porque a gente sofre até hoje consequências disso aqui. Até hoje, né, você tem aí pessoas indo para o inferno porque elas não deram ouvidos à voz de Deus. Elas ouviram a voz de alguém, de uma Eva, de uma serpente. Muita gente. E, infelizmente, pelo que a Bíblia fala, a maioria das pessoas vão para o inferno porque dão ouvidos às outras vozes, não à voz de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso aqui se repete. Você não vai perder o jardim do Éden, você vai perder a salvação. Você vai perder a sua eternidade com Deus. Você vai ganhar um inferno. Quando você larga, né? Quando você dá ouvidos às outras vozes, você vai passar a eternidade gemendo, como a gente nem consegue imaginar. Não consegue nem imaginar. E é uma escolha. É uma escolha. Todo mundo escolhe. Quem está no inferno hoje, ela escolheu estar lá. Não foi por acaso. Não foi, errar é humano. Não, foi uma escolha. Uma escolha. Quando você peca, não tem mais jeito para você? Tem, claro que tem. Você tem que se arrepender. Se você não se arrepender, é o caminho do inferno. Você vai ficar juntando, você vai ficar aí colecionando mágoa? Tá bom, é sua escolha. Você está escolhendo
colecionar mágoa. Você está escolhendo ficar com mágoa, sair da obra, ficar contra todo mundo, né, que você conhece, ir lá tentar, como a gente vai ver mais tarde, o caso de Caim, né? A gente vai ver mais tarde, na sexta-feira a gente vai falar sobre a Caim, que ficou lá, né, se esforçando para mostrar que não precisava de Deus, mas vai ter a marca, vai estar com a marca, não tem jeito. A marca o pecado, ele marca você, pá! Enquanto você não se arrepender do seu pecado, você fica com a marca. E Jesus, quando ele veio aqui e se deu por nós, foi para tirar essa marca, para nos dar a oportunidade de ter essa salvação. Ele foi esse animal que Deus teve que matar e cobrir a nudez. Ele fez o trabalho, ele fez tudo, ele fez o que não precisava fazer, vamos dizer assim, porque ele já tinha falado o que tinha que fazer. Ele veio fazer mais, extra, para o homem. O que ele veio fazer foi por causa disso aqui. Jesus foi crucificado lá, morreu na cruz, passou por tudo aquilo que ele passou, por causa disso aqui, por causa desse evento aqui. Não era para ter acontecido isso. Não era para Deus ter que fazer isso. Deus ter que morrer por nós. Então, Deus já fez de tudo, já deu tudo, já faz de tudo. Hoje a gente ainda tem o Espírito Santo. Não é só isso aqui que ele dá. Ele quer estar dentro da gente. Não é só andar do lado, ou de vez em quando, à tarde, passear com a gente. Está dentro da gente. Né? Ele deu o Espírito dele. Poxa, e você cair em pecado? E você decidir errar? E você decidir manter mágoa? Ah, pelo amor de Deus, né? O que mais que você quer? O que mais que você quer de Deus? Então, é uma decisão, você que está decidindo isso. Para de se fazer de vítima das pessoas e comece a se responsabilizar pela sua vida. A sua vida, ela é um fruto do que você tem feito até aqui. O que você tem plantado é o que você tem. Se você é uma mulher fraca, emotiva, sentimental, é uma mulher que vive dando problema, vive tendo problema com o marido, porque você quer. Porque você pode se limpar. Você pode se arrepender de quem você tem sido. Você pode se entregar para Deus. Você pode se batizar nas águas. Depois que eu me casei, eu devo ter me batizado 4 vezes. A quarta, of course, a última que foi que realmente funcionou. Eu já tinha me batizado antes. Mas toda vez que eu ouvia falar do batismo, do jeito que a gente tem ouvido recentemente, eu falei, poxa, eu ainda tenho aquele problema, ainda tem aquilo ali, esse temperamento, aquilo ali. Então, eu fui para as águas, eu fui lá em Londres, a esposa do bispo, fui lá se batizar com o povo. Eu fui lá, água gelada, fui lá, me batizei. Eu me batizei porque eu vi, poxa, eu não quero ter isso entre eu e Deus. Então, resolve o seu problema. Resolve o seu problema para você não ficar aí, sabe? Sendo essa pessoa fraquinha, qualquer ventinho vai levar você. Eu fico imaginando como que os pastores e as esposas lá em Angola estão fortes, estão firmes, estão tendo experiências com Deus como nunca antes. Né? Aquilo que está acontecendo lá está revelando os de Deus, está revelando quem é de Deus. O deserto revela quem é de Deus. Agora, tem gente que, se for para o deserto, morre. Será que você é uma dessas pessoas?